Décadas atrás, quando as ruas do bairro ainda cheiravam a óleo, e a cidade parecia maior, por ter menos escadas de concreto. Sr. Joaquim andava devagar, como quem não precisa apressar nada. Havia nele um corte antigo, o terno sempre alinhado, o chapéu na medida exata, e no pulso, um relógio, cujo mostrador carregava sulcos do tempo. Não era joia de vaidade, era assinatura. Quem o via sentia que ali havia um homem que acertava coisas sem alarde. Andava com o filho, atrelado à mão, e a filha com passos miúdos ao lado. As crianças eram companhia e conteúdo. Faziam parte da imagem que sustentava a autoridade dele. Um retrato doméstico que reduz qualquer provocação à deselegância. Joaquim deixava que elas brincassem. Ele observava a rua. Fazia perguntas nos balcões. Perguntava pelos horários de caminhões. Trocava 2 dedos de prosa com o padeiro. Falava pouco. Ouvia tudo. Numa manhã, no mercadinho da esquina, o episódio típico aconteceu. Um rapaz, com coragem de bêbado e insolência de quem acha o mundo ponta de faca, resolveu impor sua presença sobre a dona da banca. Exigiu favores, empurrou, tentou humilhar. O mercador enrijeceu. Alguns olhares se fecharam. O rapaz atravessou a rua, achando-se maior do que a ocasião pedia. Joaquim estava ali, com a criança a seu lado. Não apressou o passo. Ajeitou a manga do paletó de forma distraída, deixando o relógio aparecer com naturalidade. Gesto simples, sem teatralidade. O brilho do metal fez o que ordens berradas não fariam. Trouxe silêncio. Um cliente mais velho, que gostava de contar as coisas depois com a voz baixa, cochichou para o padeiro: "Olha o relógio do homem. Não é só estilo. Ele mostra quem manda." A frase saiu de boca alheia, como constatação, e espalhou-se. Não por acaso, a presença de Joaquim significava um arquivo de acordos, promessas pagas, ressentimentos arquivados. O rapaz que tentava impor respeito murchou. A insolência evapora diante de algo que não se mede em força, mas em reconhecimento. O relógio, naquela rua, falava como testemunha de um passado em que contratos se selavam com aperto de mão e olhares. Joaquim preferia apertos de mão a escândalos. Aquele era seu credo. Um acordo bem costurado valia mais do que alarido. Negócios eram feitos em mesas de café, com cigarro pela metade e sigilo. Mas não confundam economia de gesto com fraqueza, menos quando precisava. Ele tinha brutalidade. A brutalidade dele não era espetáculo. Era pontual, precisa, e servia para fechar portas que insistiam em ficar abertas demais. Havia noites em que alguns homens começaram uma provocação qualquer e acordaram no dia seguinte com a lembrança de que havia limites. Joaquim sabia organizar a consequência sem desperdício de tempo. Em casa, à mesa estreita do apartamento, ele tinha outro rosto. Pegava o filho no colo, ajeitava os cabelos miúdos e dizia, numa voz que misturava ternura e lição: "Um dia isso será teu. Aprende a cuidar, não só do que brilha, mas do que promete." Não era uma frase sobre estilo. Era sobre responsabilidade. O relógio, para ele, era promessa. De continuidade, de contas que se pagam, de posição que se assume. Não queria vaidade nas crianças. Queria disciplina, senso de deber. O menino escutava com atenção infantil. A menina, com a curiosidade calma dos que crescem, vendo o mundo resolver pequenas injustiças sem alarde. Joaquim acumulou fama por ser discreto e eficiente. Fez aliados com mão leve, favores anotados mentalmente, débitos quitados no tempo exato. Guardou ressentimentos como se guardasse recibos, para serem apresentados quando a hora pedisse. Havia uma regra implícita no código dele: não provocar se não havia ganho. Não humilhar se não se precisava reafirmar posição. Mas não hesitar quando a ordem exigia intervenções firmes. A história que circulava na vizinhança não era de golpes grandiosos, nem de charretes de sangue. Era a história de um homem que conseguia, com gesto mínimo, recolocar a hierarquia da rua sem alarde. Era também a história de quem soube ensinar aos filhos que coisas aparentemente simples,
Um relógio, um aperto de mão, trazem responsabilidades. E assim, entre manhãs com pão fresco e tardes de decisões breves, Sr. Joaquim escreveu sua embalagem de respeito. Discreta, afiada, imprescindível para quem ainda acreditava que poder pode assentar com calma. Naquele tempo ninguém imaginava que mais tarde alguém poderia usar o mesmo brilho do mostrador para fazer uma provocação. Mas a lição já estava dada nas mãos dele. A aparência pode ser mensagem. E a mensagem, quando bem interpretada, fala por quem a carrega.